Alô pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Thiago. Aqui você aprende como destravar o seu estudo de improvisação na guitarra. Eu sou o Thiago e o tema dessa aula de hoje é: dá para improvisar sem pensar em escalas, sem saber teoria? Vamos nessa. Então, só para te contextualizar, o que é improvisar sem pensar em escalas? O que eu quero dizer quando eu falo improvisar sem pensar em escalas? Eu quero dizer que você já a pessoa que consegue improvisar sem pensar em escalas, ela já internalizou as escalas. As escalas estão no solo dela, mas ela não está mais pensando. Igual, por exemplo, quando você faz uma levada, aí na guitarra, você não está pensando nas subdivisões, tá? Você não está pensando nos compassos, você não está pensando nos tempos para tocar. Você não fica mais contando os compassos, contando os tempos dos compassos nem as subdivisões. Você não está mais consciente para isso. Isso já está num nível subconsciente para você. Você simplesmente executa. Mas as coisas estão todas ali, a subdivisão e tudo. Agora, como é que é num início? Quando a pessoa está começando a aprender a tocar? Ela precisa contar, ela precisa ter consciência do que é compasso, o que é tempo. E aí ela começa a contar. 1, 2 e 3. Até que aquilo fica tão natural para ela que ela não precisa mais pensar para executar aquele ritmo. Que é o seu caso. Provavelmente, senão você não estava me escutando, que você não estava procurando aprender a improvisar, a desenvolver a improvisação na guitarra, né? Mas hoje você já executa os ritmos, né? Você pega uma levada, você toca, você não está mais pensando. A mesma coisa acontece nas escalas, na improvisação. As escalas, elas já estão a pessoa que já dominou essa parada, as escalas elas estão no nível subconsciente. A conexão de uma escala com a outra, a conexão dos acordes, né, quando você está improvisando, as notas cromáticas, as frases, todos esses elementos eles já têm que estar internalizados para você só se expressar. Não é o momento de você ficar calculando, entende? E as pessoas confundem um pouco o que significa isso. Na verdade, elas confundem bastante o que significa isso. Por quê? Porque quando eu falo de improvisar sem pensar em escalas, as pessoas pensam logo que é achar as coisas no feeling, né? Tipo, isso não significa que é para você tocar do nada, assim, vou tocando, vou vendo o que dá. Não é isso. Improvisar sem pensar em escalas não é você não saber nada, você nunca ter estudado nada, eu vou tocando aqui de qualquer jeito. Não. É você já ter passado por esse processo de estudar as escalas, de entender como elas se relacionam, e isso você já fez certos treinos que te levou a internalizar isso. É isso que você tem que fazer. Porque aí a coisa funciona. Agora, é possível improvisar mesmo sem teoria nenhuma, sem saber tudo, o cara não sabe nada e consegue improvisar? É possível. Tem alguns casos de pessoas que fazem isso, né? Pessoas que são totalmente autodidatas mesmo, não sabem nada de teoria, não obstante conseguem aplicar, conseguem improvisar muito bem e nem sabem o que estão fazendo, né? É uma questão de realmente muita vocação, muito talento. Agora, o que eu te digo é o seguinte: se você já toca há mais de 10 anos e você ainda não conseguiu, então esse não é o seu caso. Você vai precisar da teoria para vencer essa barreira, entendeu? E o mais importante, quanto mais rápido você se conscientizar disso, melhor para você. Por quê? Porque se você não se conscientiza disso, o tempo vai passando e você não evolui. Porque o treino que você está fazendo, se é um treino voltado só para repetição dos padrões, dos shapes de escalas e repetição de escala pentatônica, ou colocar um backing track e ficar tentando achar, esse treino é completamente ineficiente e não vai te levar a improvisar. Você não vai desenvolver seu fraseado fazendo isso. E o tempo vai passar. Ou seja, daqui a 10 anos provavelmente você vai estar no mesmo nível, quase mesmo nível que você está hoje, porque esse treino é muito pouco eficiente. Ele foi bom para te trazer até aqui, mas ele não te leva para o próximo nível. Então é importante demais você se conscientizar disso e aprender novos treinos para alavancar sua improvisação e te levar a improvisar sem pensar em escalas. Então eu separei 6 coisas que você precisa saber de teoria para improvisar sem pensar em escalas. Então vamos para a primeira. Primeira coisa que você precisa saber de teoria para improvisar sem pensar em escalas é ler as notas na pauta musical, na partitura. Quando eu falo isso, algumas pessoas têm uma certa rejeição, um certo medo de partitura. Não, partitura é muito difícil, sei o que. Eu vou te mostrar aqui que você consegue
Hoje mesmo você vai sair daqui dessa aula entendendo como que as notas ficam dispostas na partitura, na pauta. Então, presta atenção e vem comigo. Olha só, isso aqui é a pauta musical, né? São 5 linhas e 4 espaços. Ou seja, como assim 5 linhas e 4 espaços? Quando eu coloco essas 5 linhas, eu posso escrever as notas são essas bolotinhas, né? Então eu posso colocar elas na linha ou no espaço, né? Tá vendo? Isso aqui vai ser a cabeça da nota. Então eu posso ter ela na linha no espaço, então eu posso ter o quê? Eu posso ter 5 linhas, 5 notas nas linhas e 4 notas nos espaços. É o que vai sendo formado aqui, tá vendo? Ó, se a gente reparar, ó, vou colocar aqui só as linhas, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço, quarto espaço. É contado de baixo para cima, né? Essa aqui é a primeira linha, segunda, terceira, quarta e quinta, e essas linhas formam os espaços. E o que acontece? Pensa comigo, se eu souber qual é o nome dessa, eu vou saber a sequência, eu vou saber o nome das outras. Imagina que essa nota aqui é, por exemplo, Mi, tá? Essa nota aqui é Mi. Se essa nota é Mi, você já sabe qual é a próxima. A próxima é Fá. E a próxima vai ser Sol. E assim por diante. Agora, como é que eu sei qual é o nome dessa primeira nota que apareceu aqui embaixo? Ó? Como é que eu sei o nome das notas? Para saber o nome das notas, você vai precisar de uma outra ferramenta, né, de um outro símbolo aqui, que é o quê? A clave de Sol, né? Clave de Sol. O que é a clave de Sol? É esse símbolo aqui. E por que eu chamar ele de clave de Sol? Que essa clave, o que ela faz? Qual é a função dela? É o seguinte, ó, a clave de Sol, você tem que decorar isso. Ela é escrita na segunda linha. Como assim escrita na segunda linha? A nota, vou até pintar aqui de outra cor, ó. A nota que está na segunda linha, ó, a nota que está na segunda linha recebe o nome da clave, ou seja, essa nota é Sol. E aí você percebe que, bom, se essa nota é Sol, foi por isso inclusive que eu já coloquei Mi aqui para já te dar essa informação. Ó, se essa nota é Sol, eu sei Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eu sei a sequência, então eu vou saber onde que as notas estão. Ó. Se aqui é Sol, a nota que vem antes dela é Fá, a nota que vem antes é Mi. E seguindo, eu tenho Lá, Si, Dó, Ré, Mi de novo e Fá. Entendeu? Então aqui, ó, as linhas vão ficar Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Os espaços Fá, Lá, Dó, Mi. Isso aqui já é um pontapé inicial para você já começar a entender. Então, tá vendo? Agora você já está entendendo um pouco mais do que é a pauta, né? A partitura. E por que isso aqui é importante para você? Porque a partitura, ela te dá ela te entrega as coisas visualmente. Você consegue enxergar muita coisa quando você aprende a partitura. Sem falar que ele é o código da música e ela é o código de comunicação com os outros músicos. Entende? Chega uma hora que você até vai de ouvido até um certo ponto, mas chega uma hora que você vai ter que ler. Chega uma hora que você vai ter que aprender isso. E olha, saber partitura para você aprender teoria, para você aprender as coisas, para aprender a relação das escalas com os acordes, aprender que escala usar, quando usar, por que usar. Você não precisa ser um expert em leitura de partitura. Você não precisa ler isso aqui com velocidade. É claro que essa é uma outra coisa que você pode desenvolver, uma outra habilidade que você pode desenvolver. Mas o mais importante nesse momento é você ser capaz de reconhecer as notas, ler as notas, entende? Se você consegue olhar para a pauta e entender o que está escrito e saber ler as notas,
você já vai conseguir aprender intervalos com profundidade, vai aprender as escalas com profundidade, vai aprender os arpejos, vai aprender o porquê das coisas, entende? E o que acontece? Eu entendo se você tem medo de partitura, porque isso aqui é uma coisa que sempre quando a gente vai começar uma coisa nova, a gente não fez ainda nenhuma conexão neural com aquilo, então a gente no início sente uma certa resistência, mas eu te aconselho muito você mergulhar nesse mundo e aprender isso aqui. Você decora rapidamente, chega uma hora que isso aqui passa a ser natural para você, só de olhar você já está entendendo as coisas. E isso aqui vai abrir um mar para você, absurdamente. E sem isso aqui, Thiago, e se eu não fizer isso? Bom, se você não fizer, você vai ficar onde você está para sempre. Porque chega uma hora que dali para frente você não passa. Você não consegue entender a teoria, a relação das escalas com os acordes, só com dicas muito superficiais. Você vai ter que mergulhar nesse mundo aqui e entender. Isso aqui vai te dar, vai fazer você ganhar muito conhecimento. Sem falar que você aprendendo a ler isso aqui, você consegue ler frases, você consegue ler solos que estão escritos, ou seja, você consegue ter acesso a uma informação musical que antes era um mistério para você. E eu te mostrei aqui que isso aqui é simples. Não é tão complicado assim quanto as pessoas acreditam que seja. Isso aqui é o primeiro passo, óbvio. Tem mais passos além desse. A gente vai ter que saber mais coisas do que isso. Mas você já percebeu? Olha aqui, você já teve uma visão geral e não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você vai construindo. É um bloquinho de cada vez. Isso aqui é o código da música. Entende? No DNA da improvisação, eu mostro todo esse passo a passo para você entender isso aqui de uma vez por todas. No DNA só não aprende quem não quer. E improvisar sem pensar em escalas é um caminho que uma hora você tem que começar e o começo é esse aqui. Entende? Então, gente, o mais importante que eu quero passar aqui com esse primeiro passo aqui é o seguinte, você não tem ideia do que é improvisar sem pensar em escalas. E para você improvisar sem pensar em escalas, você precisa saber quais são os treinos que você faz, que você precisa internalizar para isso começar a fazer parte do seu jeito de tocar. E a satisfação de dever cumprido e que você tem quando você consegue se expressar na guitarra. Eu vejo os alunos quando eles começam a ter resultado e entram em contato por mensagem. Cara, eu tô conseguindo, tá dando certo. Cara, é uma satisfação que é inenarrável. Só quem vive isso é que sabe. E eu posso explicar para você conscientemente o máximo possível. Cognitivamente eu vou até um certo ponto. Mas chega uma hora que você vai ter que ver isso acontecendo na sua pele. Improvisar sem pensar em escalas é um caminho que você precisa construir e o início é esse aqui. Segunda coisa que você precisa saber de teoria para improvisar sem pensar em escalas é entender os intervalos. E o intervalo, às vezes você já estudou esse negócio na sua vida, você não entendeu nada, você ficou confuso. Eu quero te mostrar um jeito aqui de você absorver realmente os intervalos, um caminho que vai ser mais fácil para você entender. Se você tentar decorar tudo de uma vez só, você vai ficar confuso e vai ficar desmotivado, vai desistir disso. Agora, você sabe já que isso é extremamente importante para você, mas em compensação, se eu me sinto desmotivado, eu não consigo aprender, eu deixo para lá. Eu vou te mostrar uma maneira assim que você vai conseguir. Então presta atenção. Primeira coisa, se você não entende intervalo direito, você precisa saber o seguinte: começa pelas quintas justas. Você vai começar decorando as quintas justas. E eu tenho um esquema aqui para você que é o seguinte: você precisa, na verdade, decorar. Que intervalo você decora, né? Você entende ali a lógica dos intervalos, os tons e semitons que cada intervalo tem, mas depois você precisa ter isso mais na tua mão. Você precisa saber, por exemplo, que a terça maior de Lá bemol é Dó, porque sim, né? Igual o tabuada, você sabe, você não faz mais conta. E porque isso vai ser útil para você construir as coisas, você precisa aumentar a sua velocidade de raciocínio. E a primeira coisa sobre intervalos que eu recomendo é o seguinte: decora as quintas justas das notas naturais, tá? Quintas justas das notas naturais. E aí o que acontece? Você vai pensar o seguinte: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O Si é o último, né? A última nota. Você vai lembrar disso, o Si é o único que é diferentão, porque a quinta justa dele é o Fá sustenido. É o único que vai ter um sustenido aqui. Todas as outras notas
Todas as outras quintas justas das notas naturais vão ser outra nota natural. E aí eu só preciso contar 5 notas. Como assim? Quem é quinta justa de Dó? Bom, quinta justa de Dó é só contar 5 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Conto Dó também, tá? Então é Sol. Quinta justa de Ré. Bom, quinta justa de Ré é só contar 5 notas. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Quinta justa de Mi é Si. Quinta justa de Fá é Dó. Quinta justa de Sol é Lá. Quinta justa de Sol é Ré. Quinta justa de Lá é Mi. E a quinta justa de Si, que eu já falei, vou copiar, passar aqui para baixo, é o Fá sustenido. É a única que é diferente, que tem aqui o sustenido. Então você vai decorar esse negócio aqui. Por quê? Quando você decora isso, fica mais fácil você fazer relações com os outros intervalos, né? Por exemplo, se eu sei que a quinta justa de Dó é Sol, então eu sei qual é a quinta justa de Dó sustenido. É Sol sustenido. Se eu sei que a quinta justa de Mi é Si, então eu sei a quinta justa de Mi bemol, que é Si bemol. Se eu sei a quinta justa de Fá é Dó, então a quinta justa de Fá sustenido é Dó sustenido. Se eu sei que a quinta justa de Si, presta atenção, é Fá sustenido, então a quinta justa de Si bemol é o quê? Fá. Ó, eu desço proporcionalmente. Então já vou aprendendo outros, entendeu? Já vou ficando mais fera nas outras quintas. Ou seja, só o fato de eu saber isso aqui já faz eu ganhar muita coisa. E por que é importante isso aqui? Porque você passa a enxergar tudo na música. Você passa a enxergar, por exemplo, como os solos são construídos e não fica pensando em shape de escala para improvisar. Entende? A própria guitarra te ajuda nesse processo. Por exemplo, o power chord, né? Que a gente aprende, isso aí, a primeira coisa que a gente vê na guitarra é... Aprendeu isso aqui, todo mundo já fez isso na vida. E se você reparar, isso aqui é quinta justa, essa forma. Ó, então a quinta justa de Dó, Sol. Quinta justa de Sol, Ré. A própria guitarra te mostra onde está. Olha aqui, quinta justa de Si. Olha o Fá sustenido aqui. Então, começando por aqui, você já vai clarear muita coisa para você e você não vai mais ficar confuso com essa questão de escalas e solos. Sem falar que você, como eu falei, você enxerga muita coisa aqui. Por exemplo, se eu faço um acorde como esse, né? Deixa eu ver se está pegando aqui. Isso. Se eu faço um acorde como esse, gente, ó, presta atenção. Faço um acorde como esse. Eu já estou vendo que essa nota é a quinta justa dessa aqui, sétima maior está aqui, então eu já sei. Eu já começo a desenhar as minhas frases baseadas nos acordes e nos intervalos. Se eu faço uma frase, por exemplo, assim, ó, você já está vendo, ó, eu aproximei para sexta, quinta, terça, que está aqui dentro do acorde, sétima e a sexta aqui. Então eu começo a enxergar muito mais as coisas acontecendo. Eu consigo enxergar os acordes, consigo enxergar tudo por causa dos intervalos, entende? Eu sei que você quer mesmo é tocar, eu também, todo mundo quer, mas os intervalos, sabendo os intervalos, tudo vai ser desvendado. A confusão para entender improvisação vai acabar, porque isso aqui é a base para o negócio. Presta atenção aqui, ó. Vou te dar vou te dar mais uma coisa aqui para você já ganhar mais um pouco, ó. Sextas, você já aprendeu as quintas. Como eu sei as quintas justas, eu vou saber as sextas maiores e menores. Como? Ó, sexta maior está um tom acima da quinta justa. Sexta menor está meio tom. Então, por exemplo, se eu sei que a quinta justa, de Ré é Lá, então a sexta maior é quem? É Si, um tom acima. E a sexta menor? Si bemol. Se eu sei que a quinta justa de Fá é Dó, então a sexta maior é Ré. E a sexta menor? É Ré bemol. Entende? Então começa a ficar mais fácil esse negócio. Sacou? Outro intervalo que você pode ganhar aqui é a sétima, por exemplo. Ó. Sétima
sabendo a oitava. E a oitava é muito fácil, né? A oitava é a repetição da mesma nota. Então, como é que eu faço? A sétima maior vai voltar meio tom. A sétima menor vai voltar um tom, tá? Mas tem que, obviamente, mudar o nome da nota. Então, por exemplo, Ré. A oitava de Ré é Ré de novo. Então, a sétima maior, eu vou voltar meio tom, Dó sustenido. A sétima menor, Dó. Entende? Então, você já começa a ganhar aqui muita coisa, já começa a entender como isso fica disposto. Por exemplo, se eu tenho aqui, isso aqui é a oitava, Dó, Dó, então a sétima maior está aqui. Por isso que eu monto esse acorde, ele tem sétima maior. A sétima menor está aqui. Por isso que eu faço esse acorde e ele tem sétima menor. A mesma coisa acontece com um acorde como esse. Ó, aqui eu tenho a oitava, voltei meio tom, sétima maior. Então quem é a sétima maior de Sol? Fá sustenido. Quem é sétima menor? Fá. Muita coisa começa a ser explicado em relação às frases, em relação às escalas, em relação à improvisação, quando você tira um solo, por exemplo, entende? Isso aqui é muito importante. E quando você enxerga os intervalos no instrumento, você não está pensando em shape de escala para improvisar. Você está vendo outras coisas. Está vendo como é que você entende aqui? Só com esse início aqui você já entendeu muita coisa que você de repente não entendia de intervalo. Então começa, se você ainda não domina os intervalos, começa decorando as quintas justas das notas naturais e vai construindo esse mundo aí na sua cabeça. Tiago, e se eu não entender, se eu não aprender os intervalos, o que acontece? Você vai continuar se sentindo desmotivado, porque essa barreira não vai ser vencida e você vai continuar pensando em shape de escala, tipo, decorei shape de escala e vou ficar repetindo esses shapes. Aí quando muda, por exemplo, se eu vou pegar uma harmonia um pouco mais elaborada, ela muda de tom, ela toca um acorde que sai fora do campo harmônico, eu me perco porque eu não sei se aquela escala que eu estou fazendo vai caber naquele acorde ou não. Aí começa a sair fora, isso te desmotiva, você se sente mal. Por quê? Você já deve ter percebido que é inútil você saber só digitar as escalas se você não sabe como usá-las, se você não sabe como aplicar as escalas. Você se sente como se fosse uma criança pequenininha que ainda não sabe se expressar direito, fica travado, né? A conta não fecha. Então isso aqui é muito importante. Olha, pra você ter uma noção, tem um aluno do DNA da improvisação, chama Tony. Ele entrou no DNA sem saber quase nada disso, de teoria. E hoje, isso porque ele já tocava há mais de 20 anos, mas ele não saía do lugar. Hoje, o cara está conseguindo conectar acordes com o solo. Vocês vão ver, em breve vocês vão ver aí, eu vou entrevistar ele em breve. Então, o ganho que ele teve entendendo essa parte teórica foi gigante, porque agora eu falo e ele entende, a gente fala a mesma língua, entende? Então isso aqui é extremamente importante e principalmente o caminho para improvisar sem pensar em escalas depende fundamentalmente de você entender os intervalos. Vamos lá, gente, terceira coisa que você precisa saber de teoria para improvisar sem pensar em escalas é saber bem os acordes. E aí o que acontece? Tem muito acorde, mas se você... eu vou te passar aqui o dever de casa que todo mundo tem que fazer, tá? Então, ó, tá aqui. Vou te explicar o que é isso. Primeira coisa, tríades maiores e menores. Isso aqui você tem que saber, tá? E geralmente isso aqui as pessoas sabem, né? Se viram bem com as tríades maiores e menores. Então não vou me aprofundar muito aqui. Agora as tétrades, que são os acordes com sétima, tem muitas possibilidades, mas você precisa dominar pelo menos esses 5 aqui, para você conseguir tocar cifras, sei lá, com harmonia MPB, vai cair isso aqui, vai aparecer esses acordes aqui, jazz vai aparecer, bossa nova vai aparecer. Você precisa saber esses acordes aqui se você quiser melhorar a tua capacidade aí de reconhecer os acordes. E esses acordes são 5, ó, acorde sétima maior, 7, menor sétima e quinta diminuta, que também é chamado de meio diminuto, e o diminuto. Então eu vou te passar um esquema aqui, presta atenção. Ó, primeira coisa, aqui tem os intervalos. Aí olha só, o item anterior, saber os intervalos com profundidade te ajuda nesse processo aqui. Mas o pontapé inicial já te dei, dos intervalos. Mas você vai entender o seguinte, ó. Fundamental, terça, quinta, sétima maior.
esse acorde aqui é a mesma coisa, só que com a diferença na sétima, que é menor. Esse aqui, ó, é a mesma coisa, mas a sétima já tinha caído, agora caiu a terça também. Esse aqui, a sétima já tinha caído, a terça também, agora caiu a quinta. E esse último aqui, já tinha caído todo mundo, e a sétima vai cair de novo, 2 vezes, vai ser sétima diminuta. E aí você vai entender o seguinte, ó, você vai precisar de uma forma na sexta corda e de uma forma na quinta. Já é um pontapé inicial legal para você. Na sexta corda tem uma forma que é o seguinte, uma organização desses acordes que é 1, 7, 3, 5. Na quinta é 1, 5, 7, 3. Vamos começar com esse 1, 7, 3, 5 e como é que toca isso? Assim, ó. Esse acorde aqui, tá? Esse acorde aqui que é por exemplo, um Sol com sétima maior. Isso aqui é 1, 7, 3, 5. E aqui você já está com a forma, com os intervalos, com a forma no lugar. Aí o que acontece? Se você parar para pensar, ó, da sétima maior, que é isso que a gente fez, para a sétima menor, cai a sétima, depois você vai cair a terça para fazer o menor 7, depois você vai cair a quinta para fazer o meio diminuto, depois você vai cair a sétima de novo para fazer o diminuto. Decora isso. Cai a sétima, depois cai a terça, depois cai a quinta, depois cai a sétima de novo, e você vai montar esses acordes aqui na sequência. Sétima maior, 7, menor 7, meio diminuto e diminuto. E sabendo que isso aqui é 1, 7, 3, 5, eu vou caindo, ó, 1, 7, 3, 5. Agora, se eu caio a sétima, 1, 7, cai a 7, eu tenho um acorde sétima. 1, 7, 3, cai a terça, faço o menor 7. 1, 7, 3, 5, caio a quinta, meio diminuto. 1, 7, caio a sétima de novo, diminuto. Então ficou sétima maior, 7, menor 7, meio diminuto e diminuto. Isso aqui é um esquema legal para você pegar, para você lembrar das formas dos acordes. E isso aqui é o seguinte, por que isso aqui é importante? Porque improviso é feito sobre uma harmonia. Você vai improvisar por cima de uma harmonia. Então, se tem um acorde que nem esse aqui, você não sabe, você vai dar na trave com uma pentatônica, um shape de escala maior, vai acertar na trave, porque provavelmente o acorde, se aparecer um acorde desse, não vai ser com uma escala maior, continuar na escala que estava, que vai dar certo. Você vai precisar saber como ajustar. Então é importante, se você quer aprender a improvisar, você precisa saber os acordes, né? Improvisar, por exemplo, com os acordes. Eu quero aprender a improvisar por acorde. Bom, se você quiser desenvolver essa habilidade, você tem que saber os acordes, sacou? E o caminho com método é você parar e aprender essas coisas. Não dá para improvisar sem saber os acordes. Tem certas coisas na vida que a gente pode pedir outra pessoa para fazer para a gente, mas se você quer improvisar sem pensar em escalas, você precisa entender bem os acordes. Caso contrário, você vai ficar frustrado, você vai ficar tentando e não vai conseguir. Então, primeira coisa, põe isso aqui debaixo do dedo, tá? Com isso aqui você já vai conseguir entender muitos acordes, muitas cifras. A segunda forma ali é na quinta corda. Na quinta corda, os intervalos eles estão dispostos naquela ordem ali, 1, 5, 7, 3. E aí, sabendo que primeiro eu caio a sétima para formar um acorde sétimo, depois eu caio a terça, depois eu caio a quinta e depois eu caio a sétima de novo, eu também formo os acordes na quinta corda. Então, por exemplo, ó, essa forma, decora ela. Ela é 1, 5, 7, 3, ok? Se eu cair a sétima, onde é que está a sétima? 1, 5, 7, 3. É só decorar isso que eu vou saber que aqui é a sétima. Acorde de sétima, isso aqui é um Dó 7. 1, 5, 1, 5, 7, 3. Cair a terça, vira menor 7. 1, 5, 7, 3. Cair a quinta, vira meio diminuto. Se eu cair a sétima de novo, ó, 1, 5, 7. A sétima está aqui. Cair de novo, diminuto. Então ficou sétima maior, sétima, menor 7, meio diminuto, diminuto. Aqui eu já tenho o básico dos acordes, que é o básico que você precisa para conseguir harmonizar uma música, né? Então aqui já dá para fazer, já dá para tocar muita coisa. Já dá para tocar, sei lá, por exemplo, Blue Bossa, né? Tá vendo? Os acordes que a gente viu, ó. Meio diminuto, ok?
Esse aqui é um começo. É claro que não é só isso. Isso aqui é o começo dessa jornada de você saber os acordes. Agora, o mais importante, gente, quanto mais tempo você deixar passar e não aprender isso aqui, você vai colher lá na frente, não tem como. E o que você vai colher? A gente colhe o que a gente planta. Então é extremamente importante você entender, se conscientizar disso o mais rápido possível e mergulhar nisso. No início, tudo é difícil na vida. Foi difícil aprender a dirigir, se você sabe nadar, foi difícil aprender no início, mas tudo vai se acalmando com o tempo. Por quê? Porque o nosso cérebro é incrível. Você vai dando estímulo para ele diariamente, ele vai fazendo aquelas conexões neurais e aquilo o que era difícil vai se tornando fácil e vai ficando natural para você, ok? Então, quer improvisar sem pensar em escalas? Sem saber os acordes é muito difícil. É extremamente importante você dominar os acordes. Quarta coisa que você precisa saber de teoria para improvisar sem pensar em escalas é o quê? Como funciona a relação escala-acorde. Vem cá que eu vou te mostrar. Olha só. Primeira coisa é o seguinte, tem um esquema aqui que é simples de você entender, que é o seguinte, ó. Por exemplo, se eu tenho um acorde de Dó com sétima maior, qual é a escala desse acorde e como é que essa escala pode me ajudar? Bom, primeira coisa, você vai colocar as notas do acorde. Dó, Mi, Sol, Si. Ok? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar no meio, entre uma nota e outra, eu vou colocar uma nota que não forme nem dois semitons seguidos e nem que forme uma distância de um tom e meio entre as duas notas do acorde aqui. Então, por exemplo, entre o Dó e o Mi, eu vou precisar colocar o Ré. Se eu colocar Ré bemol, vai ter uma distância de Ré bemol para Mi de um tom e meio. Se eu colocar Ré sustenido, vai acontecer a mesma coisa, de Dó para Ré sustenido vai ter um tom e meio. Então, eu vou precisar usar aqui o Ré. De Mi para Sol, eu posso usar o Fá ou o Fá sustenido. Então, eu vou escolher aqui o Fá. De Sol para Si, eu vou precisar colocar o Lá, senão eu vou ter aquele problema de um tom e meio. Isso aqui, obviamente, não é a única maneira de você fazer, mas é uma maneira garantida que vai funcionar. Então, o que acontece, gente? Quando eu faço isso, eu vou entender a relação escala com acorde. Por quê? Essas notas aqui, azuis, elas são as notas que formam aquele acorde. A fundamental, a terça, a quinta e a sétima. E essas outras notas aqui são as tensões que aquele acorde pode ter ou notas evitadas, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou até fazer assim, Eu vou pintar essa aqui, mais ou menos, né? Essa aqui e essa aqui. Essa aqui são as tensões que esse acorde pode ter. E aquele cara ali é a nota evitada, a gente já fala dele. Esse aqui é o quê? É um Ré. Em relação ao Dó, vai ser uma nona, é uma tensão 9. Então, esse acorde, ele pode ter uma nona. Aqui vai ser o quê? Uma tensão sexta. Então, eu posso colocar também uma sexta. Esse acorde cabe sexta. E essa outra nota ali, aquele Fá? Bom, aquele Fá vai ser, nesse caso, uma nota evitada. Tá? Vai ser a quarta e ela é uma nota evitada. Não é boa para você parar no teu solo. Tá? Ela não soa tão bem assim. Então, eu chego à conclusão de que esse acorde, com essa escala, tem essas tensões compatíveis. Então, eu posso fazer um Dó com sétima maior para essa escala, eu posso fazer um Dó com sétima maior e nona, eu posso fazer um Dó com sétima maior e sexta, Dó com nona e sexta, Dó com sétima maior, nona e sexta. Em suma, eu posso combinar essas tensões aqui. E a mesma coisa, se eu fizer, por exemplo, aqui embaixo, vou escrever aqui, um Lá bemol, por exemplo, né? Um Lá bemol. Aí, o que eu vou ter aqui para esse Lá bemol? Bom, se eu tenho as notas, se eu sei as notas do acorde, a primeira coisa é colocar as notas do acorde. Lá bemol, Dó, Mi e Sol. Vou colocar agora
as notas aqui entre essas notas do acorde. Então, de Lá bemol. Aqui ficou faltando, né, o Lá bemol. Vamos botar aqui, ó, Lá bemol. Só pensei no escrever. Lá bemol, Dó, Mi bemol e Sol. Ótimo. Agora, as notas entre o Lá bemol e o Dó, eu vou escolher, eu vou ter que colocar aqui o Si bemol, certo? Entre o Dó e o Mi bemol, eu posso ter Ré bemol ou posso ter Ré. Eu vou escolher o Ré agora. E entre o Mi bemol e o Sol, eu vou precisar colocar o Fá. O que vai acontecer? Essa escala que eu formei aqui não tem nota evitada, porque ela não tem aquele choque que vai ter aqui de semitom. Aqui não tem, com a terça, né? Então, essa é uma escala que se chama, quem conhece aí, é o lídio para esse acorde. Mas só de você fazer esse esquema aqui, você já encaixou quais são as notas possíveis. E aí eu tenho um Lá bemol com sétima maior, que foi o que eu formei. E agora as tensões que eu consegui aqui foram 9, essa aqui é 11ª aumentada, e essa aqui é a sexta. Então ficou, ó, 9, 11ª aumentada, que é a quarta aumentada, né? E eu ainda posso ter a sexta aqui, ó. Esse acorde é recheado de tensões. Eu posso combinar qualquer uma daquelas notas ali. Então, a relação das escalas com os acordes funciona assim. E elas são extremamente importantes para você entender as frases, para você entender os solos, para você aprender como conectar as escalas, como conectar as suas ideias musicais. Entende? Isso aqui é extremamente importante você entender. Porque isso aqui vai te levar a improvisar sem pensar em escala depois. Porque você, entendendo, você pratica, como eu vou te mostrar aqui agora, daqui a pouco, um exemplo com backing track, e você absorve, já ensinando a sua mão, criando fazendo essa adaptação muscular, neuromuscular, para você depois acessar esses movimentos, essa visualização, o tato, tudo isso sem pensar nas escalas depois. Agora, se eu não sei disso, eu fico digitando escalas, que eu aprendi shapes de escalas e isso não me leva a lugar nenhum. Aí eu te pergunto, qual guitarra que você comprou que vai fazer você improvisar? Vai fazer você tocar do jeito que você quer? Nenhum. Não tem guitarra no mundo, pode custar 20 mil reais. Ela não faz você tocar, não faz você improvisar. Então você precisa... E esse conhecimento aqui transforma a maneira como você toca. Sacou? E agora eu vou te dar um exemplo na prática de como isso funciona. Então olha só, o Dó com sétima maior ficou essa escala, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E o Lá bemol ficou Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, começa de novo. Só que agora, com aquilo ali, ó, eu sei onde apoiar. As notas que estão azuis, elas são os lugares onde eu apoio. Então, por exemplo, no Dó, eu tenho o Dó, eu tenho o Mi, o Sol, o Si, tem um Mi aqui, tem um Sol aqui. No Lá bemol, eu tenho o Sol, que é comum, que é a sétima maior. Ela deixa de ser quinta aqui para ser sétima maior aqui. Eu tenho o Mi bemol, ó. Eu tenho o Dó também, que é comum. Eu tenho o Lá bemol, né? Lá bemol, Sol. Então tem essas notas, Lá bemol, Sol, Lá bemol, Dó, Mi bemol, Sol. Aí repete, Lá bemol. E eu vou conectando, olha só, vou colocar um backing track que toca esses dois acordes e vou treinar agora o lugar de resolver, ó. Ó, apoiei no Mi bemol. Cheguei no Mi, que agora é Dó. Mi bemol porque é Lá bemol, ó. Quinto elemento aqui de teoria que você precisa entender, você precisa saber para improvisar sem pensar em escalas é entender os arpejos.
E o que é o arpejo? O arpejo é tocar as notas do acorde separadamente, né? E aí você vai precisar entender tanto a parte teórica, né, sabendo os intervalos, você acha os arpejos. Por exemplo, um Dó com sétima maior, as notas do acorde são Dó, Mi, Sol, Si. E essas notas, elas são usadas para você construir o arpejo. Então, por exemplo, aqui no início do braço, quantas vezes eu posso tocar essas notas? Bom, começo aqui, primeira vez que aparece aqui disponível para mim é o Sol. E aí eu vou na sequência, ó. Sol, Si, Dó, Mi, Sol, Si, Dó, Mi, Sol. Montei aqui uma digitação de um arpejo. Aqui mais à frente, ó. Si, Dó, Mi, Sol, Si, Dó, Mi, Sol, Si, Dó. E eu vou aprender essas digitações, eu vou entender esses arpejos na teoria, ou seja, o que eu aprendi lá nos acordes, aquela teoria que eu aprendi nos acordes vai ser útil para mim, para eu entender os arpejos. Só que além disso, eu preciso também praticar as digitações para conseguir ter essas digitações na minha mão. E isso aqui é extremamente importante porque os arpejos, eles desenham os acordes. Entende? Eles desenham onde os acordes estão. Saber, por exemplo, onde apoiar quando você está solando, quando eu coloco aquele backing track ali, toco o acorde de Dó, fica Dó com sétima maior e Lá bemol, e eu sei já está em Lá bemol, Dó. Eu sei onde apoiar, por quê? Por causa dos arpejos. Eu sei quais são as notas onde eu posso parar. Saber os arpejos te ajuda nisso. A saber quais notas você pode parar, onde você vai apoiar. Isso aqui é extremamente importante para você desenvolver o seu fraseado, porque você enxerga onde estão, vamos dizer assim, os arpejos são as colunas da casa. Entende? Então é importante você fazer isso. Agora, só a digitação dos arpejos é uma coisa simples, que você acha em qualquer lugar. Se bobear, você acha até no Google, aí, se você digitar arpejos, digitações dos arpejos, deve ter. Né? É importante você entender a teoria, aplicar os arpejos no instrumento e depois tocar esses arpejos aleatório. Né? Você aprender, por exemplo, treinar, conectar. Vamos supor, eu quero tocar depois num backing track que é Dó com sétima maior e Lá bemol com sétima maior, eu vou treinar conectar os dois arpejos aleatoriamente. Por exemplo, faz devagar, já está em Lá bemol, Mi é Dó, né? Vou tocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e troco. 8 notas em cada acorde, ó. Aí já usei a nota cromática ali, porque aí já tô acostumado a fazer isso. Entende? Então, fazer esse tipo de conexão depois, tocando aleatório, é extremamente importante para você visualizar, ok? Isso não é o suficiente para te levar a improvisar sem pensar em escalas, isso é uma ferramenta que você precisa, mas montar um quebra-cabeça. Você precisa saber isso, mas você também vai precisar saber das matrizes, você vai precisar desenvolver seu fraseado com a parte cromática, frases cromáticas, as matrizes cromáticas. Então, todos esses elementos, eles contribuem para você chegar a improvisar sem pensar em escalas. Entende? Então, você percebe que isso é uma construção. Improvisar sem pensar em escalas não é uma coisa que você... não é uma dica que eu te dou aqui que vai fazer você improvisar sem pensar em escalas. Improvisar sem pensar em escalas é uma adaptação da sua mão, é uma adaptação, é um treino que você faz que vai adaptando a maneira como você toca, vai transformando a maneira como você toca. Agora, em compensação, quando você chega a esse ponto, você tem liberdade para solar, você consegue desenvolver seu fraseado,
você consegue andar no braço da guitarra fluentemente. Por quê? Porque você está ouvindo, você está visualizando, você está sentindo também no tato aqui, na sua mão, que está acontecendo. A porta de entrada para você improvisar sem pensar em escalas são os seus sentidos. Eles são as coisas mais subconscientes que você tem. E você tem que usar esse caminho para internalizar arpejos, escalas, frases, para que isso depois saia no seu piloto automático na hora que você está improvisando. Sexto e último elemento que você precisa saber de teoria para improvisar sem pensar em escalas é aprender a relacionar as escalas com os arpejos e com a harmonia. Usar esses dois elementos relacionando com a harmonia. O que é isso? Bom, olha só. A gente viu anteriormente a relação das escalas com os acordes, né? Que fica... a gente viu o Dó com sétima maior, o Lá bemol com sétima maior, as escalas dos dois, as notas azuis são as notas do acorde, as notas verdinhas são as notas de tensão que esse acorde pode ter, e no caso do Dó, eu tenho essa nota evitada aqui. Não significa que eu não posso tocar ela, mas parar nela definitivamente não é uma boa ideia, né? Ela pode ela vai soar estranho, a menos que você faça algum outro giro melódico para cair uma nota como a terça ou como a quinta, para resolver essa nota. Ela pede essa solução, entende? Agora, como é que eu faço para relacionar as escalas com os arpejos e a harmonia? Bom, aqui o que você está vendo é o seguinte: o acorde, a harmonia está aqui, né? Que é a harmonia que a gente está aplicando hoje aqui com o backing track, são esses dois acordes. E a escala está aqui deles, né? A escala está aqui. E o que é o arpejo? O arpejo são as notas azuis. Então agora, além de usar os arpejos só, eu vou treinar, transitar nas escalas, sabendo que a minha prioridade máxima são as notas do arpejo, que vão coincidir, né, com as notas do acorde base ali, e eu ainda tenho essas outras notas verdes para enfeitar o pavão, entende? E depois, num outro nível, que pode ficar para um outro momento, uma outra aula, a gente ainda pode acrescentar as notas cromáticas, que aí é um terceiro nível, né, que eu posso usar isso para incrementar o que eu toco. E aí o que acontece, gente? Por que isso aqui é importante? Porque os solos são construídos assim. Como é que eu faço? Você fala, cara, eu queria aprender como é que eu faço para criar frases. Bom, as frases são criadas a partir desse conhecimento. Por exemplo, se eu tenho, vamos supor que eu quero fazer uma frase que vai fazer isso aqui, tá, ti, 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 tá, ti, ti, tá, 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 tarara, tá, e chegar aqui, né? Nessa velocidade, tá, tarara, tá, 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 direto. Então eu vou fazer isso aqui, Percebe que eu vou criando as frases e os apoios são as notas do arpejo? Obviamente nem sempre, mas quando não é a nota do arpejo, é uma nota de tensão que aquele acorde pode ter, ou seja, aquela verdinha. E aí, logo em seguida, por exemplo, quando eu faço, eu apoiei na nona, mas eu vou fazer, vou resolver logo em seguida na fundamental dela. Então, cheguei no Sol, que já é a quinta de Dó. Então, eu construo frases assim, Tô sempre apoiando
nessas notas. Agora, o importante é treinar isso lento para você internalizar esses movimentos. Você pode, por exemplo, com um backing track daquele ali que a gente já vou experimentar, eu posso criar uma ideia aqui lento, passando pelas notas do acorde e conectando as notas do acorde com o arpejo. Fica grande, né, a ideia, deixa eu ver. Será que eu vou lembrar isso tudo? Já fiz diferente, peraí. Opa, acho que eu achei, ó. Depois, se você tirar essa frase e tocar ela lento, você vai perceber que ela está encaixando dentro do Dó e do Lá bemol. Aí, como eu entendi isso aqui, eu coloquei uma nota cromática aqui, tá? Para encaixar no tempo. Mas aí, ó, pega ela devagar. Vai pegar, vai estudar, vai treinar lento. Quando você sentir que você está conseguindo fazer ela rápida, né, já entendeu o movimento? Você coloca o backing track e tenta tocar, encaixar essa frase. E assim você vai absorvendo essas frases. Olha lá como soa. Mesmo assim, ela ainda ficou lenta, né? Ela poderia ter mais notas, tipo... Bom, minha gente, é isso. Estamos chegando aqui no final de mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Se te ajudou, deixa um comentário aqui. Eu quero saber o que você achou. Se te ajudou, me deixa saber. Usa esse espaço para a gente se comunicar, que é sempre importante saber o que vocês estão pensando, ok? Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau!